Olá, seja bem-vindo ao módulo 4 da mentoria Gestão Financeira Pro. Eu, Thales Sampaio, estarei aqui mais uma vez trazendo para você o que tem de melhor na gestão financeira empresarial. Nós já passamos pelos módulos 1, 2 e 3, onde nós começamos lá no sistema do zero, sem nada construído, a construir todos os processos e a operação financeira da nossa empresa. Mas não adianta nada ter uma operação financeira bem estruturada se você não sabe por onde começar as suas análises, se você não sabe quais os principais relatórios que você deve analisar na sua empresa. Então, saber desses fatores, saber quais métricas analisar e saber o que você precisa fazer com esses números é muito mais importante até do que tê-los. Porque muito empresário tem esses números na mão, mas não usa esses números diariamente para o embasamento da sua tomada de decisão. Isso é o mais importante. Tudo que nós construímos até agora, nós construímos com um único objetivo fim, que é embasar as suas decisões, que é construir a sua experiência de forma mais sólida, pegar a sua experiência de mercado aliada a uma análise de números profissional e transformar você no grande gênio da sua empresa. A gente sempre está buscando um mentor, a gente sempre está buscando um empresário de sucesso que possa nos trazer uma estratégia genial para o nosso negócio. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Isso não existe. O grande gênio do seu negócio é você. Esses empresários, esses grandes CEOs, são gênios? Não. Eles simplesmente entenderam o jogo dos números do negócio. E baseado nos números que eles já analisaram e que eles analisam todos os dias, eles conseguem definir estratégias assertivas para as empresas pelas quais eles trabalham. E agora eu quero convidar você para, depois de toda essa jornada construindo os seus números, pegue esses números que você construiu dentro do seu negócio e seja o grande gênio da sua empresa. Eu quero convidar você a tomar as melhores decisões, sem estar influenciado por ninguém, influenciado somente pelo comportamento que o seu negócio já tem. Então nós chegamos agora nesse módulo 4, trazendo para você o que tem de melhor em gestão financeira e vamos analisar agora as principais métricas e os principais indicadores que você deve levar em consideração na hora da sua tomada de decisão. Um primeiro fator importantíssimo é entender como esses números podem te apoiar na definição das principais métricas e análises que você vai fazer no seu negócio. E nós vamos começar agora com o ponto de equilíbrio. A gente ouve falar muito de ponto de equilíbrio na internet, mas sempre esses mentores, essas pessoas que estão ensinando, plantam a dificuldade para poder vender uma solução. Mas ponto de equilíbrio nada mais é do que o momento do seu faturamento em que você equiparou receitas e despesas. E nesse momento a sua empresa não lucrou, mas ela também não ficou no prejuízo. Então, muito importante para definir a sua meta, primeiro é saber o momento do faturamento que você empatou. E o ponto de equilíbrio é justamente isso, é o momento do empate. Você lucrou o suficiente para que o seu negócio pague as contas em dia. Definir o momento que a sua receita, que o seu lucro empata com o pagamento das suas contas, que é a despesa, é muito importante porque a maioria dos empresários não sabe nem onde está. Então, se você tem interesse em chegar num objetivo, o primeiro passo é você descobrir onde você está. E no momento empresarial que você está hoje, que é buscando implementar gestão financeira, o momento que você está deve ser muito embasado no ponto de equilíbrio. Porque nós não sabemos se o seu negócio está lucrando ou se o seu negócio está tendo prejuízo. Então nós precisamos primeiro definir aonde está o empate. Então aqui está o meu empate. A partir daqui é o ponto de partida onde eu começo a lucrar no meu negócio. E é um cálculo simples, que precisa de algumas coisas que foram definidas nos módulos anteriores. No módulo de contas a pagar, nós pedimos para que você cadastrasse até o dia 31 de dezembro todas as suas despesas fixas dentro do módulo contas a pagar do RP Bling. E se você fez isso, hoje a gente vai usar esse número para definir o ponto de equilíbrio do seu negócio já no próximo mês. O cálculo é simples, mas ele precisa de números bem definidos. Ou seja, se o contas a pagar que você cadastrou não estiver sido feito com maestria, você não vai ter esse número de forma exata. Vai haver divergências na hora que você chegar no resultado fim desse cálculo. Então é muito importante que as despesas fixas do seu negócio estejam muito bem construídas dentro do módulo contas a pagar. Cadastrado na data de vencimento certa, com o valor certo, na categoria correta, que é algo que a gente bateu muito aqui nesse treinamento, e também cadastrado até o final do exercício. Nós precisamos lembrar que toda empresa ela tem somente 12 oportunidades de fazer dinheiro. Ela tem somente 12 exercícios no ano. No mundo da gestão financeira,
Nós consideramos cada mês como um exercício. Então nós temos 12 exercícios em um ano. E esses 12 exercícios são as únicas 12 oportunidades que o seu negócio tem de lucrar. Vamos começar lucrando agora entendendo o momento que a gente está. Então o cálculo ele é bem simples. O ponto de equilíbrio ele é um momento em que a receita empata com a despesa e esse cálculo é feito da seguinte forma. Primeiro você vai pegar todas as despesas fixas do exercício do mês que você está definindo esse ponto de equilíbrio. Então esse cálculo deve ser executado 1 ou 2 dias antes de iniciar o seu mês, porque aí você já começa o mês sabendo o faturamento que você precisa ter. Então você vai pegar as suas despesas fixas e dividir pela sua margem de lucro. Lembre-se, a margem de lucro é quanto sobra do preço que você vende. Então é a diferença entre o meu preço de venda e o meu preço de custo. Você sabe que lá na aula de precificação nós definimos a forma de construir a sua margem de lucro em porcentagem. Se você tiver alguma dúvida nesse momento, pausa aqui agora, volta lá para a nossa mentoria de precificação e na mentoria de precificação você vai entender como chegar nesse número aqui de margem de lucro, caso você ainda tenha dúvidas. Então o cálculo é simples, ponto de equilíbrio é despesas fixas divididas por margem de lucro. E agora eu vou pedir a ajuda do Lucas para simular um cálculo real de um ponto de equilíbrio de um cliente que veio aqui no nosso escritório na semana passada. Lucas, por favor, abra a calculadora. E agora, esse cliente ele tem uma despesa fixa de R$ 42.500 por mês. Eu pego essa despesa fixa e vou dividir pela margem. E a margem desse cliente é 34,5%, dividido por 34,5%. Igual, pode dar o igual aí, significa que esse cliente tem que faturar R$ 123.188 por mês. E neste momento do faturamento, ele não lucrou. Nesse momento do faturamento, ele simplesmente lucrou o suficiente para pagar as suas despesas fixas. Vamos conferir esse cálculo? Lucas, por favor, multiplica esse valor por 34,5% e o resultado desse cálculo tem que dar exatamente a nossa despesa de R$ 42.500. Exatamente a despesa de R$ 42.500. E eu espero que você tenha entendido que nesse momento do faturamento, quando você divide a sua despesa fixa pela sua margem, você vai chegar no cálculo do quanto você precisa faturar para que a sua empresa empate receita e despesa. Mas sabe o que é mais importante do que tudo isso? É entender o momento do faturamento que você empata para definir a meta. Muitas empresas, muitos empresários, muitos gurus da internet estão definindo a meta sem nem definir o ponto de equilíbrio. Quer dizer, é como se eu estivesse definindo aonde eu quero chegar, mas não sei aonde eu estou. Então, se eu não sei onde eu estou, eu não vou chegar em lugar nenhum, porque o ponto referencial de onde eu estou é a parte mais importante para saber onde eu vou chegar. Então, definindo o ponto de equilíbrio do seu negócio, você vai estar construindo um ponto de referência para que, no futuro, você consiga definir e bater todas as suas metas. As metas, elas estão definidas de uma forma muito irreal, porque as pessoas estão construindo formas de fazer meta que não funcionam. Mas a forma que mais funciona de construir uma meta é exatamente essa. E eu quero te lembrar, nessa despesa fixa de R$ 42.000 aqui do meu cliente, já está incluso um Prolabore de R$ 18.000. Ou seja, quando você vai construir a sua despesa fixa para fins de ponto de equilíbrio ou para qualquer fim, entenda, é muito importante que o seu Prolabore já esteja incluído dentro desse valor. Porque o Prolabore não é o lucro que você tem na sua empresa, o valor que você retira para você não é lucro. O valor que você retira para você é uma despesa fixa do seu negócio. Ou você vai conseguir não pagar a escola do seu filho, a parcela do seu carro e todas as despesas pessoais que você tem. Você tem a obrigação de pagar todas essas despesas. E como essa é uma obrigação, isso tem que ser definido na sua despesa fixa junto ao cálculo do ponto de equilíbrio.